Flávia Fairbanks. Vamos conversar sobre ovários policísticos. Linda! Olá! Feliz ano novo! Você também, que gostoso estar aqui de novo. Que gostoso te receber logo na primeira semana, doutora Pois é, Flávia. vamos começar um ano produtivo. Exatamente. Foi bem de fim de ano? Muito bem, você também? Também. Família, tudo tranquilo? Todo mundo ótimo, graças a Deus. Já voltou pro consultório? Já voltei, estamos trabalhando. Ótimo, porque começo de ano eu acho que é tradicional a gente colocar a saúde em dia, colocar os exames em dia, ter aquela conversa tranquila, calma. Né? A gente fala que tem dois picos, é o começo do ano para colocar todo mundo que tem uma organização e o fim do ano para pagar a culpa de quem não conseguiu fazer. Então, estamos lá. De qualquer maneira, eu acho que é melhor no começo do ano. Eu também concordo. Não é? A cidade está mais vazia, a cabeça está mais fresca. E a gente tem meio mais tranquilidade também, que se acontecer qualquer coisinha, a gente tem tempo tranquilo para cuidar. Concordo. Ovários policísticos. O Desafio. que são? O desafio. SOP. O que são? Todo mundo tem? Como é que é? Então, é uma síndrome hormonal, é uma disfunção hormonal feminina. Na verdade, é importante saber que é a mais frequente disfunção hormonal relacionada aos hormônios femininos ginecológicos. É muito comum mesmo. Muito comum, bastante frequente e que causa um monte de transtornos. Por isso que a gente tem que saber o que é, como é que diagnostica e como é que trata. Tá. E essa vai ser a nossa matéria agora. A gente tem vários slides, várias coisinhas para discutir com todo mundo. Então vamos ver primeiro a diferença, né? Isso, de um ovário exatamente. que não é policístico de um que é. Então, vocês reparem ali no lado esquerdo, o que a gente tem? Um ovário com várias bolinhas, essas bolinhas são chamadas folículos, que são justamente dentro dessas bolinhas que a gente tem o óvulo, um óvulo, tá? Por folículo, e eles participam do processo da ovulação, até que aquele que está parecendo que está estourando ali, justamente é aquele que está ovulando no cantinho mais esquerdo da tela. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é uma mulher normal, a gente nasce com milhões de folículos nos ovários, a gente perde cerca de 1000 folículos por mês, a cada menstruação, independente do que aconteça. Então, pode usar pílula, pode não usar pílula, pode ter menopausa mais cedo, mais tarde, não tem jeito. A partir do momento em que a gente é criado na vida intrauterina, isso é muito legal. Imagina só, uma bebezinha dentro da barriga da mãe, no 6º mês de gravidez, ela já começa a perder folículos. Então, não tem jeito da gente evitar. Medicina ainda não chegou nesse ponto. Mas, de qualquer maneira, um deles, o melhor, aquele que recebe mais hormônios, aquele que responde melhor e tem melhor qualidade, vai ser eleito desde que a menina tenha um ciclo menstrual regular para ser o folículo da ovulação. Então, aquele lá todo mês é escolhido. O melhor que a gente tem, isso eu sempre explico e é muito legal. A natureza é muito perfeita. Muito perfeita. O melhor que a gente tem no ovário é aquele que vai ser ovulado. Por isso que quanto mais cedo acontecer a gravidez de uma mulher que já estiver preparada para engravidar, maior a chance daquilo dar certo. Tá certo. E o outro é o ovário policístico. Exatamente. O ovário policístico é aquele que chega uma série de folículos, na verdade, que não procedam ou não procedem adequadamente esse processo da ovulação. Então, eles estacionam no meio do processo e ficam formando esse monte de bolinhas ou cistos, e daí vem a síndrome dos ovários policísticos, ovário cheio de cistos. Tá. Sintomas. Os sintomas são bastante frequentes e a gente sabe reconhecer quando a mulher tem um quadro típico. Então, essa síndrome, para vocês terem uma ideia, ela já foi descrita no começo do século passado. E o que a gente sabe? Que eram aquelas mulheres que tinham um sobrepeso, bastante acne, dificuldade para engravidar. Então, todo mundo que tinha mais ou menos esse perfil foi associado a ter a síndrome dos ovários policísticos. Mas com o avanço da medicina, a gente entendeu que não era só isso. Então, hoje em dia, quem tem menstruação irregular, mas qualquer irregularidade? Não. São aqueles ciclos longos que atrasam. Então, normalmente, ela menstrua a cada 2 meses, a cada 3 meses. Tem mulher que nem menstrua, entra em amenorreia completa. Infertilidade, justamente porque ela não consegue ovular, então não consegue engravidar. Dor pélvica, porque eventualmente esses ovários ficam numa situação até meio inchados de tantos cistinhos que eles formam. Mesmo que não esteja menstruando, ela tem essa dor pélvica. Ela pode ter uma sensação de peso, um desconforto. Não é um sintoma tão frequente, mas deve ser lembrado. Tá. Aumento da gordura corporal, a gente vai discutir bastante, porque ele é relacionado com síndrome metabólica. Queda de cabelo e acne, o que acontece? É o excesso dos hormônios masculinos. Então, essa síndrome se caracteriza por um desequilíbrio, um desbalanço entre os hormônios femininos e os masculinos, com predomínio dos masculinos. Resistência à insulina tem a ver com o aumento da gordura corporal e com a síndrome metabólica. Vou explicar nas perguntas depois. Tá bom. E excesso de pelos é o mesmo significado da acne e da queda de cabelo. Tá, então aprofundando um pouco mais o nosso assunto, vamos aos mitos e verdades. Vamos. Doutora Flávia Fairbanks, é mito ou verdade que para detectar a síndrome, basta a mulher realizar exames laboratoriais simples? Isso é um mito. Na verdade, a gente tem que entender que temos
quadro clínico, que é o mais importante. Então, a primeira coisa é a consulta e o exame físico. Então, a conversa com a médica, exatamente, com o médico. Que ela vai perguntar como é o seu ciclo menstrual. Se a mulher falar que o ciclo menstrual é um reloginho certinho, ela não tem ovário policístico. Tá. Então, sempre vai ter uma irregularidade menstrual nesse sentido da menstruação atrasar ou falhar, associado àqueles sintomas que a gente viu, principalmente os sintomas do excesso de androgênio, acne, oleosidade, alopecia ou queda de cabelo, gordura corporal mal distribuída e também os exames laboratoriais específicos, não exames simples, normalmente alterados. Tá ótimo. É mito ou verdade que normalmente os primeiros sintomas aparecem já na adolescência? Isso é verdade. Por que é verdade? Porque a gente sabe que as mulheres na adolescência têm que ter um período de adaptação ao ciclo menstrual, normalmente no máximo até 2 anos, e a partir dali a mulher tem que ter regularidade. Se ela começa a ter a irregularidade menstrual e esses outros sintomas, sabendo que essa síndrome é o problema mais comum da parte endocrinológica, ele pode já estar aparecendo. Tá certo. É mito ou verdade que a longo prazo não tratar a síndrome pode ocasionar diabetes do tipo 2 e doenças cardiovasculares? Isso é verdade. Nossa, então justamente tem que tratar, porque hoje em dia o conhecimento fica muito claro que quem tem síndrome dos ovários policísticos tem uma resistência à insulina aumentada em grande parte das vezes e, consequentemente, uma predisposição à síndrome metabólica. Então, e a síndrome metabólica é justamente a base do diabetes e da doença cardiovascular. Então, é importante reconhecer, diagnosticar e tratar. Porque o efeito vai vir, o efeito negativo... A longo prazo. Se a conta não vier naquele momento, ela vai ser lá na frente. E aí vem mais cara, né? Difícil. Bem mais cara. É mito ou verdade que só é possível tratar a síndrome de ovários policísticos com anticoncepcional? Isso é mito. A gente tem várias modalidades de tratamento, incluindo o anticoncepcional, mas não é exclusivamente com ele. Tá. É mito ou verdade que nem toda mulher que tem ovários policísticos é diagnosticada com a síndrome, ou seja, eu tenho, mas não sei. Exato, porque é muito importante a gente entender que existe o ovário policístico no ultrassom. Você vai fazer um ultrassom, uma hora fala, nossa, tem vários cistinhos no seu ovário. Mas você tá ótima, não tem sintoma nenhum, menstrua regularmente. Isso é uma coisa. Outra coisa é síndrome dos ovários policísticos, que é aquela bagunça toda que a gente acabou de mostrar. Então peraí, quando a gente faz ultrassom e fala, tem uma porção de cistos, não é para bater pânico, não quer dizer que você esteja doente. Primeiro vai lá ver se a menstruação tá regular, se você tá com tudo certinho, se tá ovulando adequadamente. E se tiver tudo em ordem, ok, isso pode acontecer momentaneamente na sua vida e não tem problema nenhum. Quem tem síndrome de ovário policísticos vai ter essa mesma imagem no ultrassom? Vai ter. A gente tem sintoma, que são o quadro clínico, alteração dos exames laboratoriais e alteração do ultrassom. Perfeito. É mito ou verdade que a síndrome do ovário policístico leva à menopausa precoce? Isso é mito. Na verdade, não tem nenhuma correlação, tá? São problemas diferentes. Menopausa precoce é falência da reserva ovariana, esgotamento dos folículos. Aqui não, é só um problema no mecanismo da ovulação. Então, a gente tem uma separação completa, não é relacionado. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço que você me espere um minutinho. Perguntas para a doutora Flávia Fairbanks sobre síndrome do ovário policístico. Primeira pergunta é da Daisy. Há anos tomo pílula para tratar os sintomas da síndrome do ovário policístico, mas já faz um tempinho que não vejo mais efeito. A ginecologista recomendou que eu faça a cauterização laparoscópica dos cistos. Como é realizado esse procedimento? Há riscos, já que ainda quero engravidar? Então, esse é um caso que provavelmente está sendo um pouquinho mais difícil de tratar, ela já trata há bastante tempo e, de fato, existem intensidades variáveis da síndrome. O que acontece? Conforme a síndrome vai tendo resistência ao tratamento, o ovário vai enchendo cada vez mais de cistos. Eu imagino que, nesse caso, ele já esteja numa situação mais delicada, ou seja, um pouquinho mais inchado do que o habitual, e cada vez que acumula mais cisto lá dentro, fica mais difícil de tratar ainda. Então, é um ciclo vicioso completo. Essa cauterização laparoscópica é um procedimento cirúrgico, feito durante uma laparoscopia, que é aquela cirurgia com anestesia geral, que faz a introdução de uma câmerazinha por dentro da barriga, chega no ovário e em cada um desses cistozinhos ele vai ser praticamente espetado, drenado e cauterizado, formando algumas cicatrizes no ovário, mas assim, aparentemente isso pode ser uma coisa muito, nossa, é muito agressivo. Mas não, ele é uma modalidade de tratamento para casos rebeldes. Então eu imagino que tudo deve estar sendo feito antes de chegar nesse passo, mas caso nada tenha surtido efeito, vai ser uma alternativa. Exato. E há riscos, porque ela quer engravidar.
Não, justamente daí ela vai facilitar o processo da ovulação e provavelmente daí ela consegue engravidar. Ô, doutora Flávia, quanto tempo demora esse procedimento em média? Eu sei que demora, dependendo da quantidade de cistos. Exatamente, mas vamos pensar que mais ou menos em torno de 1 hora e meia no máximo, tá. isso dá para ser feito. Tá certo. Próxima pergunta, Laila. O remédio antidiabético para tratamento da síndrome deverá ser utilizado para o resto da vida? Eu adorei resto essa da vida pergunta. é tanto tempo, né? Exatamente. Primeiro porque o resto da vida fica muito longo. Mas, além de tudo, a gente sabe que a síndrome é uma doença de mulheres jovens. Então, teoricamente, perto da menopausa ou depois da menopausa, isso já deve dar uma bela melhorada. Segundo que, se ela mudar as situações do estilo de vida, que é uma coisa que a gente precisa falar até o finalzinho, perder peso. Não, vamos falar agora. Perde peso, exercício físico, uma vida saudável e tudo mais, ela diminui o risco da síndrome metabólica e cada vez ela precisa de menos remédio. Então, lembra naquela pergunta, se só pode usar pílula para tratar? Não, em absoluto. A primeira mudança que tem que ter é de estilo de vida. Sabe aquela assim, a receita da saúde? Esse é o cenário perfeito para fazer. Exercício físico aeróbico, quase que diariamente, pelo menos meia hora, 45 minutos. Se não der para ser diariamente, umas 3 a 4 vezes por semana no mínimo. Dieta pobre em carboidratos. Favorecer todos os métodos para perder peso, mas métodos naturais, nada de dietas malucas, porque a gente precisa promover a saúde. Qualidade do sono? Qualidade do sono cada vez mais importante também. Consequentemente, ela controla o risco do diabetes, risco de doença cardiovascular, risco da hipertensão, que são todas as doenças ligadas à síndrome metabólica, que é a base dos ovários policísticos. Ótimo, ótimo. Próxima pergunta, Neuza. Entrei na menopausa, mas os sintomas da síndrome não sumiram. Isso é normal? Então, na verdade, eles deveriam ter sido pelo menos amenizados. Porém, na menopausa, como a gente já discute várias vezes, é outro momento onde a gente tem um transtorno hormonal. Então, se ela já tivesse um excesso de hormônios masculinos muito exagerado antes da menopausa, aí vem a menopausa, onde os hormônios femininos caem ainda mais. Piora tudo. Pode ter acontecido um agravamento do quadro, mas isso não é o cenário mais frequente. E tem tratamento? Sem dúvida. Isso daqui, na verdade, é uma doença que já é bastante conhecida e com uma modalidade de tratamentos enorme. Ela precisa investigar direitinho o que está acontecendo. Ótimo. Isso já dá um bom alívio, né? Saber disso. Próxima pergunta da Paula. Essa síndrome aumenta o risco de câncer ginecológico? Às vezes eu fico meses sem menstruar por causa do problema. Sim, Paula, isso é uma verdade, porque o que acontece? Quando a gente não menstrua, a gente não tem o equilíbrio hormonal do estrogênio com a progesterona. Tá. Então ela fica meses sob a ação só do estrogênio, sem a oposição da progesterona. A progesterona para o endométrio, por exemplo, que é a pelezinha que descama na menstruação, ela é protetora. Então, a síndrome dos ovários policísticos aumenta a chance dos tumores hormônio dependentes, principalmente o câncer de endométrio, mas pode ter alguma relação também com câncer de mama e câncer de ovário. Então, assim, o mama e ovário é menos importante, mas o endométrio é um foco de extrema preocupação. Precisa tratar. Tá. Próxima pergunta, Vanessa. Existe relação entre a síndrome e gordura no fígado? Tenho essa síndrome desde a minha adolescência e mesmo sem comer gordura nem tomar bebidas alcoólicas, eu estou com esteatose hepática grau 1. Sim, Vanessa, tem relação porque justamente a esteatose hepática, que é o acúmulo da gordura no fígado, que a gente diagnostica ao ultrassom, é uma das bases da síndrome metabólica, que é justamente o que a gente estava falando. Aumento da gordura, o acúmulo da gordura abdominal, então a mulher perde aquele fenômeno da cintura mais fininha e quadril mais largo. Nesse quadro, ela fica mais quadrada e, consequentemente, a gordura visceral acumulada no abdômen também se reflete no fígado. Então, novamente, hábitos saudáveis, perda de peso, exercícios físicos aeróbicos com bastante frequência, reduz tudo isso, inclusive a esteatose ligada à síndrome. Quer dizer, a síndrome do ovário policístico não é complicado, não é grave, mas se não tratar, pode complicar bastante a vida, né? Pode trazer consequências sérias para a saúde a longo prazo. Tá. Mais uma pergunta. Ariana, por causa da síndrome, tenho muitas espinhas, pelos no rosto e sinto cólicas horríveis, mas não tive problemas para engravidar, ainda bem. Preciso ter algum cuidado especial durante a gestação e após o parto? Os sintomas podem diminuir? Bom, ela já teve muita sorte de não ter tido dificuldade para engravidar, porque uma das características é a dificuldade de ovular. Então, em algum momento, isso é importante elas saberem também, isso eu gostaria de realçar, que às vezes ela fala assim, se eu tenho síndrome do ovário policístico, eu não preciso me preocupar com gravidez nem método anticoncepcional. Errado.
Precisa sim, porque às vezes o organismo tem um mês que funciona tudo direitinho e pode acontecer. Então, no caso para o bem ou para o mal, né? Exatamente. Então, no caso dela, foi uma sorte, ela desejava a gestação e conseguiu. Muito bem. Agora, é uma síndrome metabólica. Consequentemente, aumenta também o risco de diabetes gestacional. E se ela não tomar cuidado, tem uma facilidade para ganhar peso e, inclusive, ter os sintomas da pré-eclâmpsia depois. Então, precisa ter cuidados especiais na gravidez? Precisa. Não ganhar peso em excesso, alimentação saudável e muito cuidado para não ter risco de diabetes gestacional, além do risco normal já da gravidez. Depois do parto, os sintomas podem diminuir? Aí é uma grande questão. A gente nunca tem certeza, porque o organismo fica tanto tempo sem menstruar, quando você tem a gestação e depois a amamentação, que às vezes o ovário fica em repouso e depois, miraculosamente, ele resolve funcionar melhor no pós-parto. Mas isso não é uma certeza nem uma garantia. Tem que esperar e observar. Tem que esperar e observar. Tá. Mais uma pergunta. Poliana. Tenho problemas de circulação, por isso não posso tomar pílulas. Qual seria o melhor tratamento para a síndrome do ovário policístico? Perfeito, porque aqui a gente continua realçando as questões de hábitos de vida, exercício físico e tal. Agora, vamos supor que ela tenha assim, tudo bem, mas isso não vai melhorar a minha acne. A gente pode entrar com diuréticos específicos para o edema e retenção de líquidos, equilíbrio, um desses diuréticos, inclusive, dá um equilíbrio com os hormônios masculinos, a gente consegue fazer isso. Tratamentos dermatológicos, porque a gente viu que as manifestações dermatológicas são importantes. Queda de cabelo, acne, hirsutismo, que a mulher pode chegar a ter barba, bigode, pelos em regiões nada adequados. Então, tudo isso faz parte da síndrome. Mas, além disso, o tratamento antidiabético que a gente conversou, que é a metformina, normalmente é prescrita pelos endocrinologistas. Então, existem várias coisas, além da pílula, que ela pode fazer. Ótimo. Mais uma pergunta. Brenda. Minha mãe tem mioma no útero e eu tenho ovário policístico. Existe relação genética entre os problemas? Não, esses problemas têm origens genéticas diferentes. Então, nesse caso, são duas doenças ginecológicas comuns, mas de bases completamente diferentes. É hereditário síndrome de ovário policístico? Não é hereditário. A gente tem uma incidência maior nas famílias, mas não ligada a um gene que eu falei, esse passa de mãe para filho. Então, às vezes, é o estilo de vida que também pode ter um impacto. Então, um estilo de vida familiar, uma família que tem uma tendência maior, por exemplo, a uma obesidade, você pode encontrar mais casos. Mas não vai passar de mãe para filha especificamente. Perfeito. Doutora Flávia Fairbanks é médica maravilhosa, ginecologista. O telefone da doutora Flávia é 11 3885 3937. Eu vou repetir. 3885 3937. O site da clínica da doutora Flávia Fairbanks é femcare.com.br. Fem é F-E-M de feminina. Care é care. Então é femcare.com.br. No Instagram, @clínica_Femcare. Fem com M de Maria. Muito obrigada por ter vindo. Feliz ano. E eu adoro quando você vem. Que bom. Até mais. Até a próxima. Ano, com muita saúde. Vamos tratar de vários assuntos, viu? Sem dúvida. Por Esse ano vai ser produtivo. Exatamente. Vai com Deus, viu? Obrigada a você também, também, doutora Flávia.